paz do Senhor, amados. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com você, com cada um de vocês. Nesse tempo em que as igrejas estão fechadas por determinação das autoridades, por prevenção, por prudência, por cautela, mas a palavra de Deus continua livre, continua poderosa, viva e eficaz. Que essa palavra possa penetrar no profundo da tua alma, alegrar o teu espírito, fortalecer o teu físico. Que o sangue de Jesus seja sobre as nossas vidas. Sejamos fortalecidos pelo poder do alto, revestidos da armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus, para que possamos ser mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Quero compartilhar um texto da palavra que está no livro de Salmos, capítulo 57, Salmo 57, versículo 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Quantas calamidades! Amados, em agosto de 2014, eu ministrei uma palavra sobre a transitoriedade da vida, com base no texto 1 Pedro, capítulo 1, de 22 a 24, que fala que a nossa vida é como a erva, que a glória do homem é como a flor da erva. Ela murcha rapidamente. Diante das calamidades, diante das epidemias, das pandemias, nós precisamos reconhecer que somos frágeis, verdadeiramente como ervas. Quando sopra o hálito do Senhor, nós somos consumidos. Por isso as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, para que não sejamos consumidos. Que o poder do Altíssimo esteja sobre a tua vida e você possa descansar à sombra do Onipotente. Seja fortalecido por essa presença santa e gloriosa. E que esta oração possa abrir o seu entendimento. Você possa compreender nessa palavra, ela possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Eu quero dizer para você que em 2014, quando eu ministrei essa palavra sobre a transitoriedade da vida, nós estávamos vivendo também um tempo de grande epidemia. Não era ainda uma pandemia, mas era uma grande epidemia. Epidemia do vírus Ebola ou Ébola. Foram 11 mil mortes na África, de 2014 a 2016. Em 2016 tivemos aqui no Brasil o Zika vírus, constantemente temos dengue, chikungunya. Em 2009 tivemos uma epidemia terrível da gripe suína, do vírus H1N1. Enfim, nesses tempos de grandes crises em relação à saúde, nós percebemos que o maior valor da vida está justamente na vida. As nossas vidas são preservadas ou as nossas vidas são ceifadas pela vontade, pela soberania, pelo poder de Deus. Nós cremos, e eu queria que você pudesse crer, assim como eu creio, que o Senhor vai nos preservar nessa trajetória, vai nos fortalecer nessa trajetória, e que muito em breve nós voltaremos a poder participar dos cultos, dos trabalhos da igreja, do culto de oração, do CR, o Celebrando a Recuperação, da Escola Bíblica Dominical. As crianças terão aulas nas suas salinhas, os kids, adolescentes, jovens. Os trabalhos voltarão ao normal. E nós mataremos a saudade dessa comunhão bendita, boa e suave. Que saudades da casa do Pai. Que saudades da comunhão. Mas a palavra de Deus, ela agora, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder transmiti-la, fazê-la chegar até você pela internet, pelos canais das redes sociais, certamente vai fortalecer a sua vida e também a minha. Como ministro da palavra, quero agradecer a Deus essa oportunidade. Quero dizer para você que muitas vidas são ceifadas no auge da sua trajetória. Quando eu falei sobre a transitoriedade da vida em 2014, muitas vidas foram colhidas no auge da sua trajetória, seja ela política, como Eduardo Campos, que era candidato a presidente, artística, como Robin Williams, Marcos Paulo e tantos outros, artistas, atletas, celebridades, vidas que foram ceifadas no auge da trajetória.
Agora estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Eu estive pesquisando hoje, amados, o que significa surto. Surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue é tratada como um surto e não como uma epidemia. Epidemia, por sua vez, ocorre quando existem surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual, ocorre quando diversas cidades do mesmo estado registram esses casos. E a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Exemplo, em fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. E a pandemia, que tanto nos assusta, que tanto nos preocupa, que nos fez fechar a porta da igreja e os cultos não serem realizados. A pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Atualmente, muitas vidas têm sido ceifadas. A pandemia do coronavírus igualou ricos e pobres, políticos e eleitores, jovens e idosos, médicos e pacientes. Pois bem, o que devemos fazer em tempos como este que estamos vivendo? Onde você tem buscado a sua força? Onde você tem buscado a sua esperança? Precisamos buscar na presença do Senhor. Amados, estamos em guerra contra o coronavírus. Mas preste atenção. Essa é uma guerra que se vence com a prudência. Uma guerra que se vence com o isolamento social. Com obediência às determinações. O nosso campo de batalhas é a nossa casa. Ninguém vencerá essa guerra saindo a campo. Precisamos ficar em casa e defender o nosso campo de lentilhas. Eu não sei se você conhece a história do campo de lentilhas, de como Samar, um dos valentes de Davi, preservou a sua plantação de lentilhas, a sua terra, a sua fazenda, o sustento da sua família, a sua casa. O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, fala sobre Samar, sobre essa história. Samar defendeu o campo de lentilhas sozinho contra a invasão dos filisteus. Evidentemente, existem muitos que precisarão deixar suas casas para trabalhar, sejam profissionais da saúde, dos serviços essenciais para abastecimento. Esses merecem nosso respeito, consideração e, sobretudo, nossa cautela, prudência e responsabilidade. Se formos imprudentes e irresponsáveis, se não formos cautelosos, nós estaremos colocando em risco não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que precisam trabalhar, para que nós possamos ter o suprimento em nossas casas, para que possamos ter atendimento nas farmácias, nas redes de supermercados, para que possamos receber o alimento, para que possamos, numa emergência, e Deus nos livre de todo mal, ser atendidos nos hospitais. A esses cujo trabalho incansável, a esses cuja dedicação inigualável os faz correr riscos para que nós sejamos preservados dos riscos. A esses todos sejam as bênçãos poderosas do Senhor. Deus os abençoe poderosamente. Eu quero compartilhar com você um texto que está também no mesmo livro do profeta Samuel. Quero abrir a palavra de Deus, esse texto, segundo Samuel, capítulo 23, a palavra poderosa que fala a respeito, exatamente quando o rei Davi estava cercado pelos filisteus, e depois, logo após o relato que fala sobre Samar, que defendeu o campo de lentilhas, a palavra de Deus relata, capítulo 23 de segundo livro de Samuel, versículo 14, diz assim: Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. Belém é a cidade de Davi. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta.
Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou o seu coração perante o Senhor, derramou também a água perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Amados, que ensino maravilhoso, que alerta para as nossas vidas neste tempo de coronavírus, neste tempo de isolamento social. Davi se emocionou pela valentia daqueles homens. Se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, me perdoa pelo meu egoísmo, por tentar satisfazer a minha vontade, porque aqueles 3 valentes foram correndo o risco das próprias vidas para buscar a água na cisterna de Belém, que eu estava com vontade de beber. Mas eu não vou bebê-la, Senhor, porque ela poderia ter custado uma vida. Quantos de nós temos planos, propósitos, projetos? Quantas vezes queremos satisfazer a nossa vontade? Quantas vezes queremos cumprir alguns compromissos, principalmente compromissos religiosos, compromissos sociais, visitar os entes queridos, principalmente os idosos, receber a visita dos entes queridos. Quantos gostamos e queremos abraçar nossos netos, tê-los sempre ao lado, nossos filhos, abraçar nossos pais, nossos avós. Mas agora é tempo de precaução, de prudência, de cautela, tempo de isolamento. A palavra de Deus nos mostra que ao invés de ir ao shopping, nós estaremos preservando a nossa vida e a vida dos valentes, não dos valentes de Davi, dos valentes desta sociedade, daqueles cujo trabalho é essencial para que seja mantida a serenidade, para que seja mantido o atendimento a todos que verdadeiramente necessitarem. Eu quero que você hoje possa compreender, o Senhor nos ensina através da sua palavra sobre a importância da obediência. Servimos ao Deus Todo-Poderoso que trabalha por todo aquele que nele espera, como diz o livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. E nunca existiu nem existirá um Deus como o nosso Deus, que trabalha por todo aquele que nele espera. Mas, sobretudo, o Senhor tem prazer na obediência. E Ele opera através da obediência para nos dar a vitória. Quando obedecemos não apenas às determinações da palavra de Deus, mas às determinações das autoridades, das agências de vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, todos os níveis de autoridade, seja federal, estadual, municipal, nós estamos preservando as nossas vidas, contribuindo com aquilo que podemos para que esse vírus não se alastre ainda mais, para que essa pandemia cesse, para que nós possamos muito breve, voltar ao convívio social, à comunhão boa e suave da igreja, ao trabalho diário, às idas aos supermercados, às visitas aos nossos entes queridos, até aos passeios, às viagens, tudo aquilo que nós podemos dizer são os bens do Senhor na terra dos viventes, tudo aquilo que Ele nos concede desfrutar, como fruto da obediência, como fruto da serenidade. Eu queria trazer alguns exemplos para a sua vida, neste momento. Exemplos de vidas que foram obedientes quando o Senhor assim determinou. Quero falar de Noé. Amados, próximo ao dilúvio, Deus ordena a Noé que entre na arca, ele e a sua família. Ainda não havia chuva, ainda não havia a perspectiva da chuva. E a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 7, do versículos 1 ao 10, depois você medita, você pesquisa, que foram 7 dias antes do dilúvio.
Deus admirou Moisés, depois de recolher os animais. Entra agora você e sua família e fica dentro da arca, sem sair da arca. Noé não sabia quando ia chover. Noé não sabia quando o dilúvio viria, mas Deus sabia. E Deus deu a ele essa ordenança: fica dentro da arca, não saia dela, porque o dilúvio virá. Diz a palavra que Noé fez conforme tudo o que o Senhor ordenara. Ele e sua família ficaram totalmente protegidos dentro da arca. Muitos escarneceram, muitos riram de Noé e da sua família, mas ele foi preservado. Ele e a sua família, eles foram preservados da calamidade do dilúvio. Se nós obedecermos agora, eu creio que nós também seremos preservados. Por isso é importante essa obediência. É importante nos recolhermos nesse abrigo, defender o nosso campo de lentilhas, cuidar da nossa família. Muitos de nós não poderemos abraçar agora, porque estamos recolhidos dentro da arca. Mas muitos estão, cada um recolhido dentro da sua própria arca. E a palavra, como água, virá sobre as nossas vidas. Seremos inundados por essa água bendita e alcançaremos vitória. Depois abraçaremos, depois beijaremos, depois sentiremos a alegria, a felicidade do abraço dos netos, dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos avós, dos amigos, dos colegas. Agora é tempo de permanecer na arca, como Noé e sua família. Quero lembrar também outro episódio da Palavra de Deus que nos alerta. Amados, estamos nos aproximando da Páscoa. A maior festa cristã é a nossa maior festa. Eu, como todos, creio firmemente, desejamos celebrar com grande alegria essa Páscoa, como nunca o fizemos. Deus sabe que esse é o desejo do nosso coração, é o desejo maior da nossa alma. Deus sabe. Ele visita ao profundo do nosso coração, do nosso ser. Ele conhece os nossos mais legítimos anseios e desejos. Ele sabe o quanto desejamos celebrar essa Páscoa. Mas, amados, se não for possível celebrarmos essa Páscoa, como sempre o fazemos, não se entristeça. Certamente, o Senhor propiciará que nós possamos compartilhar o pão, o vinho, comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Quem sabe, cada um na sua casa. Quem sabe no partir do pão, com mãos abençoadoras, abençoadas, mas não conjuntamente. Certamente Deus dará estratégia. Deus sabe o quanto desejamos celebrar. Mas queremos celebrar muitas Páscoas. Queremos ter a oportunidade de celebrar a Páscoa deste ano, se Deus assim o permitir, mas também de 2021, 2022, 2030, 2050 e assim sucessivamente. E quando nós, pais e avós, não pudermos mais celebrar, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos continuarão celebrando. Até o dia em que todos celebraremos juntos, juntamente com o Cordeiro Pascal, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante, amados, que na instituição da primeira Páscoa, Deus deu uma ordenança para o seu povo no Egito. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 11 ao 23, que depois você fosse buscar essa palavra, meditasse nesse texto. Deus deu uma ordem a Moisés, dizendo: cada família separe para si um cordeiro e o prepare para que possa ser desfrutado durante a noite. E o sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais e nas vergas das portas, pelo lado de dentro da casa. E Deus deu uma ordenança a Moisés, dizendo assim:
porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhecer. Está no versículo 22. Porque naquela noite Deus passaria pelo Egito, e nas casas onde não houvesse a marca do sangue do Cordeiro, a vida dos primogênitos seria ceifada. Todas as famílias, inclusive as famílias dos animais, perderiam os seus primogênitos. O povo de Deus separou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, preparou o cordeiro para alimento e passou o sangue, como Deus ordenara a Moisés, passou o sangue nos umbrais das portas, nas vergas das portas, pelo lado de dentro das casas. Havia a marca do sangue, como hoje há a marca do sangue sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Não a marca do sangue dos cordeiros que foram sacrificados na primeira Páscoa, mas a marca do sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da redenção eterna, o sangue que nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. O sangue do verdadeiro Cordeiro Pascal, Cristo, a nossa Páscoa. Esse sangue, essa marca está sobre as nossas vidas, as nossas casas. Como esteve o sangue dos cordeiros nas casas dos israelitas ali no Egito. Mas Deus deu uma ordenança a Moisés e ele disse ao povo: não saia da casa. Ninguém saia da sua casa agora, porque é tempo de se preservar. De nada adiantaria a marca do sangue se não houvesse a obediência em relação a não sair da casa. Percebeu a importância da obediência? A obediência alegra o coração de Deus. Quando obedecemos às autoridades, nós também alegramos o coração de Deus. Quando oramos pelas autoridades, nós alegramos o coração de Deus. Porque Deus pede que nos submetamos a elas. Assim, amados, eu quero que você tenha certeza, mais do que ter a marca do sangue do Cordeiro como temos, é necessário obedecer. Outro texto da palavra de Deus que fala sobre isolamento com provisão é o texto que está no no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 1 a 7. Elias, depois de profetizar que haveria um tempo de seca sobre a terra, Deus disse para Elias: vai-te daqui e esconde-te junto ao ribeiro de Carite. Você beberá da água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias ficou em isolamento social, em obediência à ordenança de Deus, à palavra de Deus. E Deus ordenou aos corvos que provessem o alimento para Elias. Os corvos não levaram apenas pão, os corvos levaram carne. Só Deus tem autoridade para contrariar a natureza dos corvos. Eles carregavam carne sem consumi-la para suprir a necessidade do servo de Deus. O alimento que eles mais prezavam, eles não tocavam, que Deus ordenara: é provisão do meu servo. Foi assim por mais de 3 anos. Esse tempo de isolamento que passaremos será curto, eu creio. Muito curto, muito breve. Estamos orando para isso. E quando a igreja se une em oração, unânime oração, Deus ouve e move os céus e a terra em favor do seu povo. Amados, Elias obedeceu, foi sustentado, Deus lhe deu a provisão. Será assim com cada um de nós. Não temas o Deus da provisão, o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Moverá os céus e a terra para prover, suprir as nossas necessidades. E o salmista diz assim: fui moço e agora sou velho. Todavia, eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Creia nisso, meu amado, minha amada. Família de Deus, creia nisso.
Nosso Deus é o Deus da provisão. Quero trazer como último exemplo, o exemplo do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus nasceu, Herodes deu uma ordenança, enviou os seus guardas, o seu exército, para que todas as crianças de até 2 anos de idade fossem mortas. Ele queria matar o Senhor Jesus. Porque os magos haviam dito que havia nascido o rei de Israel. Israel estava sob o domínio do Império Romano e Herodes disse assim: é meu concorrente, vou matá-lo. Herodes não tinha conhecimento das profecias, das escrituras sagradas. Herodes não tinha conhecimento do poder de Deus, da soberania de Deus, de como Deus preserva os seus amados filhos. Herodes disse para os magos: vão visitá-lo, honrem esse rei, e depois me digam onde ele está, para que eu também possa adorá-lo. Mas a palavra de Deus diz assim: e sendo os reis magos, por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Amados, que coisa tremenda. Como Deus preserva os seus. José poderia ter dito: mas é filho do Deus Altíssimo. Foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não perecerá. Mas aí, mais uma vez, eu digo para você, meu amado e minha amada, nós estamos num tempo de grande guerra. Uma guerra que se vencerá com a prudência, com a cautela, com a obediência. A vitória virá do Senhor para as nossas vidas, para toda a sociedade, para esta nação, para todas as nações. Mas há que haver obediência, há que haver cautela, há que haver responsabilidade, há que haver prudência, há que haver respeito. A melhor forma de manifestar o amor neste momento é vivendo o isolamento social, cuidando cada um de si mesmo, para que possa cuidar do próximo. Esse é o maior gesto de amor. Não podemos tocar as mãos, mas podemos tocar os corações. Os corações sejam tocados pela nossa prudência, pela nossa cautela, pela nossa obediência, pelo nosso amor. Depois de um tempo, depois de José e Maria terem obedecido à ordenança de Deus, diz assim a palavra: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Cessou o perigo. Ele podia voltar para Israel. Esse texto está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 12 ao 23. Passou o perigo. José, Maria e Jesus voltaram para a terra de Israel. Nós estamos com saudade da nossa terra, saudade da comunhão, saudade da igreja. O perigo vai passar, a pandemia vai cessar e nós voltaremos para Israel. Celebraremos essa vitória, agradeceremos a Deus, dobraremos nossos joelhos. Eu sei e creio que a nossa vida na igreja nunca mais será a mesma. Porque quando não podemos, que queremos. Muitas vezes temos oportunidade de estar na igreja e não estamos. Elegemos outras prioridades, traçamos outros planos,
Eu sei que nesse momento você gostaria de estar ouvindo a palavra fluindo do púlpito na casa do Pai. Eu também gostaria de estar ministrando do púlpito no altar do Senhor, na casa do Deus Altíssimo. Mas não aprove a Deus que fosse assim. Louvado e glorificado seja Deus. Deus está no controle absoluto de tudo. O perigo vai passar. E voltaremos a celebrar. Que as bênçãos do Senhor, a cobertura do sangue poderoso, vivo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, a sua família. Seja sobre cada vida, cada família que está assistindo a este vídeo, ouvindo esta palavra. Nossas vidas, nossas casas sejam cobertas pelo sangue do Cordeiro Eterno. Mas lembremos, nós que podemos obedecer desta forma, não deixemos as nossas casas, não saiamos das nossas casas. Farão isso aqueles que não podem ficar em suas casas, ainda que tanto desejassem. Eles precisarão trabalhar para que nós possamos ter o suprimento, ter o atendimento médico, ambulatorial, farmacêutico, fornecimento dos alimentos, dos itens essenciais. Oremos por essas vidas tão preciosas, por esses valentes que enfrentam o coronavírus, como os valentes de Davi enfrentaram os filisteus para buscar água na cisterna de Belém. Que um dia nós possamos todos juntos tomar dessa água, água viva da palavra. Todos esses valentes possam reconhecer que Deus os preservará e possam ter uma intimidade com o Senhor, ter um encontro real com o Senhor Jesus se ainda não o tiveram. E agradecer a Deus por preservá-los quando estavam indo buscar água na cisterna de Belém, trabalhando para nos atender. Por enquanto, amados, eu e você, minha família e sua família, ainda que isolados socialmente, nós possamos viver esse tempo desfrutando da companhia preciosa do Senhor Jesus, da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Queria convidar você, sua família, você e sua esposa, você e seus filhos, aqueles que estão junto de você neste momento, que estão confinados em suas casas, isolados em suas casas, que houve um tempo na vida de dois irmãos nossos, chamados Adão e Eva, que eles viviam isolados, estavam só os dois. Mas todos os dias, na viração do dia, às 18 horas, o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, descia até o jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, para ministrar Ele mesmo a palavra, para fortalecer, para consolar, para alimentar, para alegrar o coração dos seus amados filhos. Deus se alegra quando a igreja se reúne, mas Ele também se alegra quando nos tornamos como igreja reunida em nossas próprias casas. Porque onde tiverem dois ou mais reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele estará presente. E receberemos essa visita todos os dias. Porque Ele mesmo disse que estaria conosco e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que Deus se alegre quando a congregação está unida, louvando, adorando, ouvindo a sua palavra. Ele se alegra quando cada vida, cada casal, cada família se prepara em obediência, em reverência, em temor e em gratidão para ouvir a sua voz, no particular,
como Adão e Eva ouviram, até o dia em que a desprezaram, desobedeceram. Permaneçamos em obediência. E essa presença jamais sairá das nossas vidas e das nossas casas. Deus o abençoe poderosamente. Deus a abençoe poderosamente. Que essa palavra possa fortalecer a sua vida, a sua família, nessa trajetória, neste tempo de guerra contra o coronavírus. Guerra que haveremos de vencer, seremos mais do que vencedores, com as armas da prudência, da cautela, da obediência a Deus e aos homens. Quero orar pela tua vida. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Te damos graças, Senhor, pelo teu operar. Derrama da tua unção poderosa sobre as nossas vidas, visita cada vida neste momento, cada casa neste momento, com o teu poder, Senhor. Que a tua santa, poderosa, gloriosa presença seja a nossa maior, a nossa principal companhia, nesse tempo de isolamento social, até que o Senhor mesmo estabeleça o dia da vitória, o dia da comunhão bendita, boa e suave. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. É o nosso cântico de gratidão, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição. Senhor, queremos celebrar a Páscoa e a celebraremos da forma como o Senhor nos preparar. Celebraremos a vitória do Cordeiro Eterno, pela presença do teu Espírito, para o louvor da tua glória, Pai. Abençoa a todos, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos com a tua armadura, fortalece-nos com o teu poder e livra-nos a todos, ó Pai, da contaminação. Em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém.